Fala pessoal, bem-vindos! Hoje a gente está começando a nova série aqui no canal e a gente vai falar sobre o que é Docker. Então fica comigo e vamos para a aula. Antes de definirmos o que é Docker, primeiro temos que definir o que não é Docker. Docker não é um sistema de virtualização tradicional. Em um ambiente de virtualização tradicional, nós temos um sistema operacional completo e isolado, exatamente como em uma máquina física. Já no Docker, os recursos são isolados por containers, através de bibliotecas de kernel compartilhadas entre host e container. Isso é possível pois o Docker utiliza ferramentas como a biblioteca libcontainer, que fornece um ambiente de execução isolado e seguro para implantarmos as nossas aplicações. Em uma abordagem bem superficial, poderíamos dizer que os containers são um pouco similares às máquinas virtuais, principalmente se levarmos em conta que eles são ambientes isolados de execução de aplicações. Mas os containers não precisam de um sistema operacional completo. Eles apenas utilizam diretamente os recursos da máquina hospedeira, sem camadas de software adicionais. Isso os torna muito mais leves e cada container consome menos CPU, menos memória RAM e menos espaço em disco do que uma máquina virtual. No fim das contas, o libcontainer fatia e isola recursos de kernel como stack de rede, cgroups, capabilities, sistema de arquivos, dentre outros. Com isso, o libcontainer fornece um ambiente de execução isolado e seguro para implantarmos nossas aplicações. Cada um desses ambientes isolados é chamado de container. Na prática, os containers têm alguma semelhança com as máquinas virtuais, mas são muito mais leves. Agora, focando no Docker, ele é tanto uma empresa quanto uma tecnologia, ou uma tecnologia barra plataforma. No lado empresa, era anteriormente conhecida como dotCloud, hoje renomeada para Docker Inc. A tecnologia que hoje conhecemos como Docker era um projeto interno na dotCloud, liderado por um cara chamado Solomon Hykes, que, forçando um pouquinho a barra, poderíamos dizer que Solomon Hykes é como se fosse o Linus Torvalds do Docker. O Docker foi escrito na linguagem Go do Google e está licenciado como uma tecnologia open source, sob a licença da Apache 2. Na parte de tecnologia, o Docker possibilita o empacotamento de uma aplicação dentro de um container e a partir desse momento ela se torna portável para qualquer outro host que contenha o Docker instalado. Algo muito similar a um aplicativo mobile para Android ou iPhone. Isso reduz drasticamente o tempo de deploy da aplicação e até mesmo de uma infraestrutura, uma vez que dockerizada não há necessidade de ajustes de ambiente para o correto funcionamento da aplicação. O ambiente será sempre o mesmo. Configure-o uma vez e replique-o quantas vezes quiser. Uma imagem criada na máquina de um desenvolvedor pode ser literalmente movida para uma infraestrutura em nuvem como a Amazon AWS, a Microsoft Azure ou mesmo um servidor corporativo. A única exigência é que o host de destino tenha o Docker instalado. Isso acaba de vez com aquela velha frase: na minha máquina funciona. Outra facilidade do Docker é poder construir suas próprias imagens a partir de arquivos chamados Dockerfiles. Veremos isso com um pouco mais de detalhes
nas aulas a seguir. Como toda a comunicação entre o Docker Daemon e o Docker Client é realizada através de uma API, basta apenas que você tenha instalado o serviço do Docker na máquina hospedeira. Como dito anteriormente, a plataforma do Docker utiliza alguns conjuntos de recursos do kernel para a criação ou administração dos containers. Dentre esses recursos está a biblioteca libcontainer, e é ela a responsável pela comunicação entre o Docker Client e o Docker Daemon, sendo ainda responsável pela criação de container e permitir setar os limites de recursos do sistema por container. Por essa aula é isso, até a nossa próxima aula.